o melhor livro que explora essa teoria da conspiração, da engenharia, como a engenharia reversa dos discos voadores supostamente recuperados lá em Roswell em 47 e das cirurgias lá, né, pós-mortem dos ETs, é um livro chamado O Dia Depois de Roswell, do coronel Philip J. Corso. Exatamente. Eu nem sei se esse livro tem em português. Acho que só tem Não, tem. Na English. Amazon, acho que na Amazon tem. Best language in the world. I'm sorry. Ele sumou no Trump, Ele não cara. consegue fazer o Trump, né? cara. Eu tava praticando a cama lá, mas, pô, né? Trumparam, a gente tem que seguir. exato. E, cara, esse coronel, ele é um dos whistleblowers, né? Mas ele dos... tá envolvido, ele tava envolvido Então, esse nesse... cara trabalhou com o Eisenhower, diretamente no departamento do Eisenhower. Ele é um cara, agora tá na moda essa coisa que tá acontecendo no Congresso. Que abrir os arquivos. Né, o David Grush, os arquivos estão abrindo e tal. Mas, Philip J. Corso, ele foi um dos primeiros caras graduados, vamos chamar assim, né, de alta patente. Galera, pode ir googleando aí na aba para vocês catarem as patentes dele. Que escreveu esse livro depois que ele se aposentou, e nenhum dos oficiais com quem ele trabalhou conseguia desmenti-lo no sentido de que ele estava onde ele disse que estava. Ele tinha documentação, ele tinha registro, trabalhando acesso. A única coisa que eles falam não, mas a questão é que não tinha ET, não tinha disco voador, mas que ele estava lá. Ele não é tipo uma coisa meio como o Bob Lazar, que diz que trabalhou na base S4 e que você tem menos evidências de que ele trabalhou lá. O Philip J. Corso, ele de fato estava lá e ele é um cara muito foda. Então, assim, para ele abandonar a carreira dele colocar em risco, né? E colocar em risco essa reputação, olha, um vovô biruta maneiro pra cá. Aí, Neto, se ligue no que o vovô vai fazer. O vovô da ideia. Quando eu fui sobre Roswell e as pessoas envolvidas... você tava lá? Eu tava lá, inclusive, na verdade... What a coincidence, my friend. What a coincidence. Quando se unem. Na AlienCon em 2016, né, que era tipo uma Comic Con, só que pra alienígena, né? Só entra alienígena? Só entra alienígena, exatamente. Ele se entrega. Posso continuar? Tô aqui, Cara, que velho. palhaço, cara. Eu entrevistei os netos do Philip Martell, que foi o cara que achou os destroços de Roswell. Os papéis alumínio lá, Foi o primeiro cara que achou. Eu não me lembro aí. Ele era coronel na época também. Também? Marcel? Martel. Uhum. Era Martel? Era. Ou era o Coronel Mostarda? Não. Na sala de estar com candelabro. Com uma antena alienígena. E eu entrevistei eles, e eles contam, né, na entrevista, foi muito legal a entrevista que eu fiz com eles, eles contam que mais pro fim da vida do vovô, que ele falou, eu tinha uma coisa guardada que eu ia deixar em testamento pra vocês, mas eu fiquei bêbado e me arrependi disso, eu acho que eu tinha que envolver vocês e eu queimei. Queimei. Um documento, sei lá o que era. Só que assim, eu acho que ele não queimou direito. Ué? Porque aquilo não queimava. Porque... E aí, só que assim, ele falou que foi um dia que ele ficou bêbado e tentou fazer, ele não queimou, eu acho que não queimou direito. Só que eu voltei lá, onde eu tinha deixado queimando e não tava mais lá. Esse cara devia ser vigiado, né? Mas acabou que essa ponte toda foi porque no livro do O Dia Depois de Roswell, ele detalha, cara, como que cada elemento que o exército supostamente foi tirando do disco voador e como que essas coisas foram sendo encaminhadas para os institutos de pesquisa e universidades dos Estados Unidos de forma disfarçada, né, e super compartimentalizada, etc., para que eles não soubessem de onde vinha, para que isso fosse transformado em, por exemplo, ele diz que a tecnologia de microchip, ele diz que veio a partir de engenharia reversa do que havia por trás dos painéis do disco. E que eles chamavam de wafers na época, nos anos... porque ele diz que ele recebeu, o Philip J. Corso, ele diz que ele recebeu essa documentação já pra frente, não foi na década de 50, já foi lá pros anos 70, eu acho. Entendi. E 60 para 70, que aquele negócio tava parado, aquela documentação toda tava parada e só ali depois que os caras falaram... Foi na época do projeto Blue Book. Isso. Foi na época do projeto Blue Book. Os caras falaram assim, meu irmão... Que é um projeto
que a princípio era uma teoria da conspiração, mas depois o governo admitiu, o governo e a Força Aérea admitiram que foi um projeto que existiu também. Tem até uma série bem legal no History Channel sobre, que era um departamento criado para negar os casos ufológicos. Eles eram a contra-informação. Não era desinformação, mas ele... como é que era o nome do cara? Do doutor? Eu sempre esqueço. Manhattan. Não, que Manhattan? Não é um cara azul? Não, cara. Um cara azul com avantajado, não é ele. Ah! Como é que era o nome do Ele só é avantajado no filme. Você já se ligou nisso? No quadrinho é um micropênis. É o Hynek, o Dr. Hynek. Tá. Que ele foi contratado. Ele foi até consultor do Contatos Imediatos Terceiro Grau, esse Dr. Hynek. Tá. Ele era quem tocava junto com... Foi na época um tenente, depois um coronel. Um tenente-coronel, que eram os parceiros dele. E eles foram contratados para... investigar casos pseudo-ufológicos. Fazer um reporte pro público. E fazer um reporte provando que não era. O trabalho deles era provar que não era. Só que eles começaram a ter cada vez mais dificuldade de provar que não era. Porque as coisas que aconteciam eram coisas muito surreais. Foi esse cara que no leito de morte que admitiu que ele... Isso, a história que a gente tá contando, ele admitiu quando ele tava para morrer e ele falou, o que eu escrevi no relatório final não é a realidade. Aquilo ali o que eu fui instruído a fazer, para escrever. porque o que a gente descobriu era outra parada e que esse fenômeno é real e tal. É uma das teorias da conspiração que o Dr. Hynek, ele basicamente ele dava entrevistas depois que ele saiu depois que o projeto Blue Book foi descontinuado, no final dos anos 60, ele dava entrevistas que teve uma galera que compilou essas entrevistas, que ele meio que soltava easter egg, sabe? Tipo assim, das coisas. Então ele basicamente disse que sim, os Estados Unidos têm posse de material biológico e material, mesmo material físico, de aeronaves que eles têm, e que sim, eles fizeram engenharia reversa, e que muitas das tecnologias que existiam na época que ele ainda era vivo foram oriundas dessa engenharia reversa. Mas a galera fez um compilado de coisas que ele ia soltando nas entrevistas que ele falava. Tipo, nas entrevistas do Behind the Scenes do Contatos Imediatos. Do filme. Do filme, porque ele foi consultor. Ele não aparece, inclusive? Ele aparece. Ele é um dos caras que tá lá no final. Exatamente. Spielberg botou ele lá. Ele fala umas paradas assim, tipo, que parece que ele tá falando em código, e aí a galera tentou decifrar esse código, sacou? Tipo, que ele tá falando ali, que ele tá dando a entender. O cara não se aguentava. Mas bebia muito o Heineken, não é? Não tinha uma história dessa? Aí o cara ia sem querer, ele ia soltando. Eu tentei não fazer essa daí. Foi mal, Alguém tinha que... A primeira vez que ele falou, eu pensei também, mas falei não. A sincronia. Outra coisa que o Philip J. Corso diz que eles adaptaram a partir da autópsia dos alienígenas teria sido a nossa tecnologia, o entendimento de visão noturna. Sim, os night goggles. Ele diz no livro que os olhos, né, dos alienígenas, quando os caras foram estudar, eles tinham essa propriedade, onde eles foram entendendo melhor como... Já tinha desenvolvimentos de como enxergar no escuro, tal, não sei o quê, mas que isso teria aprimorado, e eles foram direcionando isso para as pesquisas do exército e tal, e que a gente melhorou, digamos, através dessa autópsia. E um monte de coisa legal nesse livro aí, cara. Eu adoro. O Dia Depois de Roswell.